Tranquilo, Carmen? Oi, prof, agora eu consegui entrar. Tá tranquilo? Tá Isso tranquilo. tá? Tô escutando bem agora e deu um probleminha aqui, mas agora já voltei. Não tá tão chata hoje, né? Ou tá? Não, a aula é muito interessante. É bom, é ótimo essa parte aí é mais os aparelhos, Sim, sim. É melhor, né? Aham. Não é aquela coisa chata. Não, e tu explica não querendo assim, sabe, parecer que eu tô paparicando, mas tu explica bem. Que bom. É bom escutar isso. Não, aí a maneira que a gente consegue acompanhar bem. Eu tento não falar muitos termos técnicos para vocês conseguirem compreender melhor. Sim. Sim, eu fiquei preocupada agora com o negócio da prova, assim, sabe? Não, não fica, não fica. Porque assim, ó, o que que eu não acompanhei bem, para te falar bem a verdade, assim, o que eu não peguei bem foi a evolução dos É tomógrafos. aquela parte ali que é chata, né? O resto, talvez, assim, o resto eu até peguei bem, a matéria talvez eu não tenha prestado atenção muito na pergunta. Mas eu geralmente, assim, eu vou sempre bem nas provas porque eu estudo, eu gravo bem o Não, que mas o tu foi uma das que foi bem. Mas eu não achei. Eu não achei, olha. É que a gente está voltando e uma Sim, formatação nova, né? sim, sim. A De... primeira também, a primeira prova, Foi, entendeu? É foi, tudo diferente. é. Mas igual aí a gente tem noção assim, ó, o que a gente tem para aprender quando a gente vê o quanto a gente não sabe. Ah, eu Sim, não sei sim. isso, então eu tenho que ir atrás. É complicado. Complicado mesmo. Mas assim, ó, aos pouquinhos vocês conseguem. O que não dá para fazer é não estudar. Tem que revisar, não adianta. Vai ter que dar uma Sim, revisada na matéria. eu até queria perguntar para ti assim, ó, eu acabei confundindo aqueles questionários Uhum. e eu fiz tudo no caderno, prof. Não Tá tem tudo problema. aqui. Assim, Só ó. que daí não tem como Não, não mas assim, ó, digitei. não precisa me enviar, tá? Por quê? Porque aquilo ali eu dou mais para vocês uma forma de vocês darem uma estudada para revisar a matéria, Sim, tanto que tá? eu tenho um caderno que eu faço questionário Sim, tu tá falando, eu tá não vou anotando. muito no isso, eu não vou muito no que tá nos slides, porque os slides eu vou ver depois. Sim, Eu vou o que tu tá explicando a mais, além dos sim, slides. sim. Porque sempre a Sempre gente fala uma coisa a mais do que está nos slides. é uma observação, como tu trabalha, tu tá no meio, sempre tem uma coisa interessante ali para adicionar. Sim. E eu anoto aqui tudo. Tem um caderno que é só para esse, só para tua Bom, disciplina. é isso aí, tem que escrever. É o único jeito que vocês conseguem estudar, é escrevendo. Que aí O vocês vão meu acabar revisando a matéria e vão conseguir gravar. É o único jeito. Hoje é, de manhã eu apliquei uma prova também para a turma da outra escola lá, de imaginologia. Enquanto eles estavam fazendo a prova, eu estava fazendo as minhas provas de biomedicina. Eu também tinha prova. show. Uhum. Eu fiz 2 provas de manhã. Olha aí. Tá Não fazendo dá. aonde, prof? Eu estou fazendo em Canoas, na Uniriter. Que show. Que Uhum. aqui perto tem da Unicinos, né? Sim, mas Eu sou eu eu achei sou a de de Canoas Sapucaia. bem melhor. A Uniriter É? eu achei melhor. Uhum. Que E para mim bom. fica mais fácil aqui perto, né? Sim, então o pessoal do Senac, deixa eu ver aqui certinho para eu não falar besteira. É do Senac Saúde, que é de Uhum. Porto. Isso, Senac Saúde. Eles têm uns cursos de especialização, sabe? Sim. Aí eu tava vendo, tem de químio, e o ano passado tinha mamografia também. Esse ano eles não me Assim, falaram. ó.
uma dica que eu dou para vocês, tá? Depois que vocês se formarem no técnico, ou tiverem ali no último semestre, tá? Que é o nosso caso. Já quiserem fazer algum curso extra, procurem cursos que tenha estágio. Sim. Não faça um cursinho só por fazer o cursinho que não tem estágio, que não vale de nada. O Tá? estágio que a gente aprende, né? Sim, é no estágio que vocês vão aprender e é no estágio que vocês vão ter a oportunidade de ser contratado. Ah, Tá? bacana. Então, assim, ó, pesquise em curso de tomografia que tenha estágio, de mamografia que tenha estágio, tá? Somente que tenha estágio. Não vão só pagar ali, vamos dizer assim, vou pagar R$500 para um curso de tomografia, mas ele é online, ele não tem estágio nenhum. Não vai te adiantar de nada, gente, tá? Vocês não vão aprender, porque a tomografia vocês só vão aprender na prática. É a mesma coisa que o raio-x. Ela é bem interessante, assim, ó, que todos eles são 60 horas de estágio, esses do Senac. Mas é muito pouco tempo. É? 60 horas não dá quase nada. Tem que ser de 200 horas para cima. Para Deixa eu vocês ver. conseguirem aprender. Tô dando bem a real, tá? Sim, não, é isso que eu ano passado, quando eles vieram com essa proposta, assim, né? Uhum. Aí eu falei com os professores que a gente tinha tem a Tamires, não sei se conhece, a Sim, conheço professora ela. Tamires. Aí eu entrei em contato, assim, porque para mim, além de professores, são meus amigos, sabe? Sim, sim. A gente... Mas assim, ó, 60 horas de estágio, nem gaste em dinheiro. Eu tô sendo bem sincera. Sim, e é salgadinho, né? Não é Sim, tão e barato. não vale a pena. Não vale mesmo. Tu pagar um curso caro para ter 60 horas de estágio. É só vocês dividir, ó. 60 horas. Tu vai fazer 4 horas por dia. O máximo 6. Não, aí, isso. O curso seria É uma um vez dia na semana, presencial. Isso aí. tá? Só que daí o estágio, tu vai fazer 60 horas. Se tu fizer 6 horas por dia, tu vai ir somente 10 dias. De 10 estágio, muito dias tu bom. não aprende nada. É verdade. Bem pensado. Bem Porque assim, ó, pensado. vocês têm no mínimo, para vocês conseguirem pegar na tomografia, 3 meses de estágio. Isso aí é bom saber. Eu tô falando bem a real para vocês não gastar dinheiro fora, tá? É isso que a gente precisa ter Ai, que alguém que bom, nos oriente, né? que bom. Não, tem Mas que eu nos... sabendo, porque assim, ó, no momento que acabar a pandemia, eu tenho até um colega meu que ele que dá curso de tomografia com estágio. Uhum. Eles estão só esperando dar uma acalmada nessa pandemia para continuar o curso, tá? E aí eu passo sempre para os meus alunos, quem tiver interesse. Aonde eu sei que tem um curso que vale a pena, eu sempre indico. Legal. Isso Tá? aí. Então vamos continuar aqui. Então a bomba injetora, tá? Ela vai, um aqui é o contraste, no outro é o soro. Por quê? No momento que foi a quantidade de contraste que eu coloquei para aquele paciente, é completado com soro para o contraste correr na veia, tá? Não ficar parado. E aí, aqui é o painel de controle que a gente tem lá do nosso ladinho. Então, aqui eu vou colocar a velocidade do contraste, o volume do contraste, tá? O tempo que ele vai decorrer. E aí aqui ele está me dizendo quanto tempo ele já decorreu e quanto de contraste ele injetou, tá? Então eu tenho tudo aqui automatizado. É muito, muito fácil. A única coisa que o técnico de enfermagem faz é o acesso no paciente, conecta a parte aqui da injetora desses fios no paciente e eu que faço a injeção do contraste através dessa telinha, tá?
Aqui é o meu aparelho, tá ligado ao aparelho, então aqui eu consigo visualizar as imagens no momento que eu fiz a aquisição. Essa imagem que eu tenho aqui, ó, é o Scout, é a minha primeira imagem. Através dessa imagem que eu vou programar os meus cortes. Se é abdômen, da sínfise púbica até a base do pulmão, tá? Os seios costofrênicos têm que fazer parte da minha tomografia. Então, eu pego mais ou menos esse quadrado aqui, que é o meu Scout. Que aí, essa parte que eu vou marcar é o FOV, tá? Então, mais para frente eu vou falar mais disso. Não se preocupe, lá nos protocolos. Mas aqui a parte do contraste, então, é essa tela que eu vou colocar a velocidade que a bomba injetora vai injetar o contraste, a quantidade de contraste e a quantidade de soro, tá? É tudo aqui nessa telinha que eu coloco. Ó, tem outra aqui, tá? A quantidade de contraste e quantidade de soro. Aqui o atraso, se eu quiser colocar algum delay. Se eu quiser que o meu contraste entre mais tarde ou entre antes, tá? Então, essa parte é onde eu coloco o delay. E aqui é os dados que eu vou colocar. O volume do contraste, o fluxo dele, tá? O tipo de exame. Então, é bem simples a tela. Não tem segredo. E é tudo por toque. É com o dedo que eu vou mexer aqui, tá? Ela é touchscreen. Ela é chique. Então, utilizando então ali a injetora, a velocidade do fluxo, ele vai de 2 ml por segundo a 5 ml por segundo, através da injetora. Essa velocidade a gente não consegue injetando a mão. É muito difícil, tá? O acesso, para mim, conseguir injetar o contraste. Então, vai ser o número 18, preferência para angiografias e TEP. O máximo que eu posso aceitar para mim fazer uma angiografia e uma TEP é o 20. Se caso o 18 eu não consiga pegar acesso no paciente, tá? Então, menos que isso eu não posso, porque daí eu não vou conseguir o exame que eu quero, tá? A menor possível é 20. A preferência é pelo tamanho 18. Os demais exames, eu posso colocar um acesso de 20 ou 22, tá? Mas, então, angiografia e TEP, tá? Só com o 18 e algumas eu posso fazer com o acesso 20. Crianças, a injeção de contraste depende muito do local, tá? Em muitos casos, o acesso é feito na mão da criança. Então, o meio de contraste não iônico, ele é injetado por bomba injetora de 1 ou 2 seringas. Depende da quantidade que a gente vai injetar. Aqui eu tenho o tamanho dos acessos, tá? Que a gente chama de gelco. Aqui é o scalp, aqui é o gelco. Então, assim, ó, quanto maior o número, a agulha é menor. A 24, a agulha é a menor que tem. A 14 é a maior que eu tenho. Então, assim, ó, a gente utiliza a 18, tá? Essa aqui é para sangue, para fazer a doação de sangue. É utilizada essa 14. Deixa um rombo no braço, né? Mas para o contraste, é a 18 a preferida, tá? 18 ou 20. 22 é só nos últimos casos que o paciente é muito ruim para conseguir o acesso, tá? Mas a gente fica sempre na 18 e na 20. Caso tenha a possibilidade de ser uma 16 para uma angiotomografia, um TEP, ótimo. Mas a 18 já está de bom tamanho. Entendido essa parte? Mostrando assim fica fácil, né?
Que aí a gente consegue ter uma noção o que é o número e o tamanho da agulha. Então, guardem para vocês, ó. Quanto menor for o número, maior é o calibre da agulha. Quanto maior o número dela, menor o calibre, tá? Ela não acompanha. Se é 24, é para criancinha, bebê. Já um 18 é para adulto, é uma agulha grande, tá? Aqui tem, então, o tamanho dela e a função. Então, a 24 é o menor calibre, utilizado para recém-nascidos, bebês e crianças. E veias de pequeno calibre, tá? Ela vem na cor amarela. Tamanho 22 é utilizado em bebês e crianças e adolescentes e adultos que têm algum problema de acesso, que a veia rompe muito rápido. Cor azul. Tamanho 20, utilizado em adolescentes e adultos, especialmente em transfusões, na cor rosa. O tamanho 18 é utilizado em adultos submetidos à cirurgia, tá? Indicado para infusão de grande volume, na cor verde. Então, é utilizado para contraste também, que é um exame que vai em volume grande para injetar no paciente. O 16 é a mesma indicação do 18, porém a cor é cinza. Então, esses dois é utilizado para grande volume, tá? E o 14 deve ser utilizado quando há necessidade de infundir grandes quantidades de líquido, tá? Pode ocorrer traumatismo em paciente. Então, é transfusão de sangue, doação de sangue, tá? A cor é laranja. Então, aqui está bem especificado o tamanho e a função de cada tamanho. Então, as vias de administração do contraste, a gente tem oral, endovenosa, retal e intratecal, tá? Vamos ver cada uma. Oral, o paciente vai tomar o contraste pela boca, tá? Ele vai deglutir. Tem vezes que a gente pode dar uma diluída do contraste, principalmente se é criança, a gente não dá o contraste puro. A gente dilui com um pouquinho de água, tá? Para ele não ficar tão denso. E tem pacientes também que é difícil conseguir tomar ele puro, a gente dilui. Mas geralmente é dado para o paciente o contraste de bário puro. Eu já tomei, ele tem um gostinho de maçã, é tipo um iogurte, tá? Eu sempre gosto de fazer os testes para mim saber o que o paciente está tomando e para mim explicar para ele que não é ruim, que pode ser tomado, tarará, tarará, tá? Eu gosto disso. Contraste retal, é isso mesmo, tá? É injetado pelo reto, tá? É para estudo pélvico, tá? Vai ser injetado em torno de 200 ml, sendo utilizado contraste iodado, diluído a 3% de água, tá? Então, é injetado pelo reto. Tem uns mosquitinhos aqui me visitando. A via endovenosa, então, acesso pela veia ou pela artéria, tá? Depende do que a gente consegue no paciente. Aí vai depender do tamanho da agulha, depende a condição do paciente, se ele rompe o vaso fácil ou não, tá? Essa é a endovenosa. Faltou uma aqui. É a intratecal. Mas essa é mais difícil. Tá, mas a intratecal o que é? É para fazer
ali na parte das articulações, né? Tá? Injetar o contraste. E não é muito seguido fazer esses exames agora com a ressonância, com a tomografia, simplesmente põe numa ressonância lá, não precisa nem estar injetando. A gente consegue ver as articulações muito bem. Aquisições, então, com contraste, tá? A gente utiliza muito o delay, que é o atraso entre o início da injeção de contraste até o início da aquisição dos cortes, tá? No caso lá, eu vou fazer uma tomografia de tórax, fazer o TEP, tá? O contraste eu vou injetar pela veia. Então, eu vou injetar o contraste, mas quando eu for dar o meu primeiro corte, eu preciso dar um tempo até o contraste correr na veia. Então, esse é o delay. Eu vou lá e coloco 18 segundos. Então, eu comecei a injetar o contraste, a máquina vai ficar contando, deu os 18 segundos, ela começa os cortes da tomografia. Tá? Esse que é o delay. Então, a gente tem a aquisição arterial, tá? Que é a primeira que a gente faz. Depois, a gente tem a aquisição venosa. E depois, a aquisição tardia. Tá? Essa tardia, geralmente, o delay é de 5 a 10 minutos. Depois que eu injetei o contraste. Tá? Depende qual o exame que eu estou fazendo. Cada um tem um delay. São os fatores que vão influenciar na qualidade da minha imagem de tomografia. Vai ser a via de administração, que vai determinar a quantidade de contraste, quanto tempo ele vai levar para chegar até o órgão. O volume do contraste, a velocidade da injeção, o calibre do catéter, a temperatura do contraste, tá? E o retardo do tempo, que é o delay, para começar os cortes. Tudo isso interfere no resultado da minha imagem. O realce vai depender, então, de vários fatores. O realce do que eu vou fazer a minha tomografia. Tá? O órgão-alvo, o peso, sexo, a idade do paciente, se a fase é arterial ou venosa, capacidade de apneia do paciente, ficar sem respirar, se a função renal dele está funcionando adequado ou se ele tem alguma doença associada. Tá? Tudo isso depende para a minha imagem sair boa. Fatores, então, relacionados com o equipamento de tomografia. É o tempo da aquisição e o tempo de delay que eu vou dar. Eu não posso dar um tempo de delay maior do que o necessário, porque aí eu perco o meu contraste. Delay fixo, já fica fixado lá no protocolo. Ou o bolus. O que é o bolus? Eu vou fazer primeiro um teste, injeto uns 10 ml de contraste, marco lá na artéria ou na veia, aonde eu vou fazer o meu exame, eu coloco lá o ROI. No momento que ele pintar essa veia ou artéria, eu vou ver quanto tempo ele levou até chegar lá, e esse vai ser o meu delay, que eu vou colocar lá na minha máquina. Para quando chegar na hora dos cortes com o contraste, então eu vou pôr lá o meu delay, vamos dizer que deu 20 segundos. Injetei o meu contraste todo, chegou nos 20 segundos, ele vai injetar, vai fazer os cortes, tá? Através desse delay que eu coloquei, que vai ser os 20 segundos. Eu sei que
O contraste já foi injetado em bolos, que é tudo de uma vez só. Bolos quer dizer rápido, tá? E eu consigo o meu corte bem na hora que ele está passando naquela parte que eu marquei com o ROI. Então, eu não perco o contraste e o meu exame fica bom. É que explicando assim, gente, parece, meu Deus, o que que é isso? Mas vendo pessoalmente na tomografia, vocês vão ver que é bem simples, não é complicado. É só vocês começar a pegar o que que é delay, o que que é o ROI, o que que é bolos, tá? Vocês vão ter que começar a revisar essa parte dos termos utilizados na tomografia. E os fatores, então, relacionados com o meio de contraste. A concentração do contraste e o volume, a duração da injeção de contraste e a viscosidade dele, tá? Então, a detecção automática da chegada do meio de contraste, ele se dá pelo bolus tracking, que é um dispositivo que a gente tem no aparelho de tomografia, que é essa parte que eu estava explicando para vocês, ó. Eu vou colocar o ROI na região de interesse, dentro do vaso de interesse que eu quero, tá? Eu vou selecionar um delay para o início e vou monitorar. Então, quando esse vaso ser pintado, como a gente fala, ele ficar mais claro, é porque o contraste chegou lá, tá? Então, eu vejo esse tempo que levou e faço a minha programação para injetar totalmente o contraste e eu conseguir meus cortes em tomografia, tá? Tem essa opção, que é muito mais simples, bem mais fácil para fazer TEP ou qualquer angiotomografia. Ficou difícil de entender? Gente, falem comigo. Não muito, prof. Não? É que essa parte mesmo seria só quando vocês conseguirem fazer um estágio, alguma coisa na tomografia para vocês pegar. Explicando assim, mas eu coloquei bastante vídeo para vocês assistirem lá na plataforma, ensinando essas partes, tá? Não sei se vocês viram. Que tem uma parte lá que eu coloquei vídeos sugeridos. Então, ali eu tenho os videozinhos mostrando como funciona. Quando tiverem um tempinho, assistam. É bem interessante. As reações que podem ocorrer, então, com a utilização do contraste. Podem ser leves, moderadas, graves, tá? E pode ter também a tardia, que pode ocorrer um tempo depois da injeção de contraste. Então, as leves, a reação é limitada e sem progressão, que pode ser náusea, vômito, aquela tosse irritativa, calor, a cefaleia, que é dor de cabeça, tontura, tremores, alteração do gosto, coceira, palidez, rubor, calafrios, suor, nariz entupido, inchaço facial e nos olhos e ansiedade, tá? Isso aqui é uma reação leve que pode ocorrer. Passou ali algum tempo, ela vai sumir, tá? Reações leves, então. Que é isso aqui, ó. Vai ficar uma vermelhidão, inchaço de olho, vai dar coceira, tosse irritativa, entupir o nariz, tá? Mas logo some tudo. As moderadas, maior intensidade de sintomas, então, vai dar taquicardia, bradicardia, que é diminuição dos batimentos e aumento, hipertensão, eritema difuso ou broncoespasmos, vai dar uma erupção na pele maior, tá? Vai dar um chiado no peito, edema de laringe, hipotensão moderada.
Então, aqui a gente já tem que ficar mais preocupado com o paciente, que demora um pouco mais para assumir os sintomas, tá? A gente tem que monitorar o paciente e acompanhamento médico. Então, vai dar inchaço, pode ser no lábio superior ou no inferior, a parte do olho, olha a boca, pode inchar totalmente, tá? Então, daí a gente tem que cuidar mais do paciente. E as graves, então, o paciente pode correr o risco de vida, principalmente quando ocorre o edema da laringe, tá? Parada cardiorrespiratória, ele pode ter convulsões, hipotensão acentuada, arritmias. Então, o tratamento tem que ser mais agressivo. A gente precisa ter a equipe de apoio no caso de parada cardiorrespiratória. O paciente vai precisar de hospitalização. É raro, mas pode acontecer, tá? Principalmente no caso aqui, se ocorre o edema de glote, que a gente chama. O paciente não consegue respirar, que é isso aqui, ó, a glote. Paciente aqui normal, o edema de glote, ele tranca totalmente, tá? O paciente não consegue passagem de ar. Então, essa parte a gente precisa cuidar muito do paciente. Eu sei que vocês estão pensando que aqui parece outra coisa, mas não é, tá? É só a glote do paciente. E as reações tardias, elas podem ocorrer 1 hora a 1 semana após a injeção do contraste, tá? Que pode ser náusea, vômito, dor de cabeça, coceira, erupções cutâneas, dor muscular e febre. Mesmo assim, é indicado para o paciente entrar em contato com o serviço, tá? Se caso ocorra algum desses sintomas. A importância das fases do contraste, então, tá? Que exames contrastados a gente tem fases, principalmente para diferenciação de hemangiomas e metástase, tá? Metástase é câncer maligno, hemangioma é benigno, tá? Então, a gente tem aqui os cortes, a fase sem contraste, eu preciso ter uma aquisição sem o contraste, a aquisição arterial, aqui eu consigo visualizar, ó, que a artéria, ela pintou, isso aqui que a gente chama de pintar, olha aqui o primeiro, sem contraste, tá? Aqui com contraste. Ela pintou a artéria e já foi até os rins, ó, tá? Aqui arterial. A portal ou venosa já saiu da artéria, já encheu o rim e já está correndo pelo intestino, tá? Aqui é venosa. E a fase excretora já saiu totalmente da arterial, da artéria, já está saindo dos rins, então já está excretando para a bexiga, tá? É essas 4 fases que a gente precisa fazer os cortes na tomografia, quando utiliza contraste, tá? Aí, assim, ó, extravasou contraste no braço do meu paciente. E agora? Que dor de cabeça. Por quê? Porque dependendo a quantidade que extravasou, podem ocorrer sequelas no paciente, tá? A maioria dos casos, ele vai extravasar 10 ml. Então, rapidamente o organismo vai absorver esse volume. Já se for um volume de 100 a 150 ml, aí que é o problema. O organismo não vai reabsorver totalmente, tá? Então, a gente precisa tratar esse paciente. Elevar a extremidade afetada acima do nível do coração, como vai ser sempre o braço, segura o braço para cima, elevado. Gelo por 15 a 30 minutos, tá? 3 vezes ao dia.
de 1 a 3 dias consecutivos. Observar por 2 a 4 horas, se o volume for maior de 10 ml. Então, esse paciente vai ficar lá em observação no serviço, tá? O que pode ocorrer com o paciente? Dor no local, bolha pode surgir, vermelhidão cutânea ou mudança da cor da pele, endurecimento cutâneo, alteração de temperatura, pode ficar frio ou calor, tá? E mudança de sensibilidade no local que extravasou o contraste. A maioria dos extravasamentos envolve volumes pequenos, tá? Menores de 10 ml. Por que a gente sempre tem que falar com o paciente? No momento que começou a injetar o contraste, a gente tem que ver com o paciente e questionando ele. Tá ardendo? Tá sentindo alguma coisa diferente? No momento que ardeu o braço, até se for um soro, é sinal que a pulsão saiu fora da veia. Ela tá na pele, no músculo, tá? Então, caso isso ocorra, a gente tem que fazer aquele tratamento ali, porque pode ocorrer necrose da pele, tá? Cuidados, então, que a gente precisa ter. Criança, menores de idade e idosos, eles não referem dor, porque eles acham que aquilo é normal sentir dor. Então, a gente tem que estar cuidando. Paciente com trauma, ele já vai estar com muita dor, então, para ele, aquilo ali não vai ser nada. Paciente obeso também pode ter o risco de perder o acesso. Veias cateterizadas por mais de 24 horas, tem risco. Funções periféricas, tá? Também, porque é uma veia fina, então, como vai ser injetado um volume alto, pode ter o risco de romper. Usar sempre catéter plástico, que é o gelco, em vez de agulha, principalmente quando utilizado bomba injetora, tá? As manifestações, então, eu já falei para vocês lá, que é a dor, queimação, a edema, abaulamento, redução, perda da força muscular e vermelhidão da área. Então, isso é como o paciente vai ficar. As manifestações tardias, pode dar dor, bolha na pele, eritema, que é aquela erupção na pele, tá? E alterações de sensibilidade de temperatura. Aqui, ó. Aqui essa parte branca é o contraste que extravasou. Foi feito um raio-x para saber qual a extensão. Olha como foi bastante aqui. Tudo isso aqui é contraste. Tá? Então, aqui a gente vai ter que cuidar muito bem do paciente. Um local inadequado para pôr acesso é aqui, na dobrinha do cotovelo. Porque o paciente vai ficar nesse posicionamento. Ele vai dobrar o cotovelo. Então, simplesmente aqui ele vai perder o acesso. A gente sempre põe o acesso aqui, ó. Nada aqui em cima, no meio do antebraço. Tá? Porque aí o paciente pode elevar o braço e baixar, que ele não vai perder o acesso. Então, sempre na metade do antebraço. Tá? Todo e qualquer material, então, quando administrado pela veia, vai levar para o coração. Por que a gente sempre faz o acesso no braço direito? Vocês sabem? Tem alguma noção por quê? Não. Não? Porque o lado Não. direito é o que chega mais próximo ao coração. Se eu colocar do esquerdo, ele vai ter que fazer toda a circulação para daí chegar no coração. E do direito já sai direto e passa no coração para daí fazer, ó, aqui é o lado direito, tá? Eu estou injetando aqui do lado direito, ele vai entrar, já entra direto na circulação do coração, aí vai passar
para o lado esquerdo, faz toda a circulação e volta de novo. Vocês imaginaram? Do acesso aqui do esquerdo, ele vai ter que fazer toda a circulação, passar por tudo primeiro, lá nos membros inferiores, para daí chegar de novo no coração. Então, por isso que é sempre o lado direito, tá? Que ele chega mais rápido ao coração. Pior que vai acabar nosso tempo. Eu vou precisar fazer uma outra aula que ainda tem um pouquinho. Tem pouca coisa, mas vai faltar. Eu vou tentar passar, mas não sei se vai dar tempo. O contraste, então, ele tem que ser armazenado em uma estufa, tá? A 37 graus. Não pode ser mais e nem pode ser menos. Por quê? Porque aí eu vou conseguir a viscosidade ideal para fluir bem e injetar no meu paciente. Se eu deixar mais quente, eu posso danificar o paciente, tá? E se eu deixar mais frio, eu demoro muito para injetar no meu paciente, eu posso romper o vaso. Então, tem que ser 37 graus a temperatura do meu contraste. Depois que eu abro o frasco, eu só posso utilizar ele num período de 24 horas. Passou esse prazo, eu preciso pôr ele fora, porque ele não vale mais. Tá? Então, aqui a estufa, onde eu vou armazenar os meus contrastes. A temperatura, tá? 37 graus. Ali tá marcando 31, mas tá errado. Tem que ser 37 graus. Não pode ser mais baixo que isso. Tá? Por quê? Porque 37 graus é a temperatura do nosso corpo. Então, ele tem que entrar no nosso corpo na temperatura igual, para não dar choque térmico. Entendido? Vai cair, eu já vou fazer um outro e eu já boto lá no grupo, tá? Só para a gente terminar aqui.